aqui já de volta, sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Vida e Saúde. Hoje falando sobre homeopatia, entendendo de tudo aqui com o nosso especialista Dr. Marcos Paulo Oswald, médico homeopata e também especialista em medicina ortomolecular. Ô doutor, aqui tem pergunta chegando aqui, doutor. A nossa amiga Rosana Abreu, né? Rosana Abreu de Ribeirão Preto, São Paulo. Obrigada, Rosana, Deus te abençoe. Eu e minha amiga, diz ela, tomamos remédio homeopata para TPM. As duas tomam remédio para TPM, homeopata. Por que, pergunta ela, as nossas fórmulas são diferentes? Ou seja, o problema é o mesmo, TPM, mas são fórmulas diferentes. Por quê? Pergunta a nossa amiga Rosana Abreu de Ribeirão Preto, São Paulo, doutor. Está aí um caso clássico do que dissemos agora há pouco, em outras palavras. Está nítido que as características pessoais, globais, de uma e de outra são diferentes, mesmo que a queixa seja semelhante. Então, o problema é o mesmo. O problema é o mesmo. O diagnóstico da patologia, da queixa, é o mesmo. Só que uma tem algumas características que levam para um medicamento e a outra tem características diferentes, inclusive de personalidade, que levam para outro medicamento. Mas essas características são comportamentais, fisiológicas, psíquicas, o que é? Todas, mas todas pegando desde a comportamental, do emocional, reativa, até as orgânicas. Então, por exemplo, para cólica menstrual, a cólica começa 3 dias antes de descer o fluxo menstrual e a outra só começa depois que vem a menstruação. Entendi. Isso já é uma diferença que pode diferenciar o medicamento. O problema é o mesmo, porém o metabolismo, Exatamente. A reação, etc. diferenciado. Uma tem uma cólica de suar frio, a outra não sua frio nada, mas ela se contorce e dobra para frente. Uma leva para um medicamento, outra leva para outra. É por isso que a homeopatia trata o doente... Trata a pessoa. pessoa. Exatamente. E é individualizado, é personalizado. É personalizado. Ô, doutor, eu perguntei, terminei o bloco passado perguntando assim, como é que é uma consulta com um homeopata? A pessoa chega lá, né? Aí o que o senhor vai começar? Por onde começa? Bom, começa pela queixa principal, o que levou aquele paciente até o consultório com aquelas queixas. Se ele começar com queixas físicas, seja ela uma dor de cabeça, uma gastrite, ele pode ter, às vezes, mais queixas ou, às vezes, ele se limita a isso por características que o levam sempre a um especialista alopata. Você vou falar só aquilo que me incomoda. Mas aí o homeopata começa a querer saber como é que são as características de sono, como é que é a característica de alimentação, o que ele mais gosta de comer, o que ele não gosta, o que faz mal quando ele come, o que ele sente. E aí depois passa para uma esfera mais abrangente e traços da personalidade, o que faz ele reagir negativamente, seja com agressividade ou com tristeza, com depressão, com indiferença. Tudo isso vai anotando. Para fazer uma anamnese aí para... Exatamente. E é comum, no final ou lá no meio da consulta, a gente ouvir assim, nossa, parece uma consulta com um psicólogo. A diferença do psicólogo é que o homeopata está juntando informações para traduzir tudo aquilo num medicamento. E no final de um tempo de consulta, que em geral é longo, a pessoa queixou 4, 5 queixas que ele gostaria de melhorar e falamos sobre a família, sobre o sono, sobre o que faz ele chorar, o que ele recupera, etc. E no final ele pergunta, doutor, para que é esse remédio? Para tudo aquilo que ele acabou de relatar. Na verdade é isso, na verdade nós estamos fazendo um retrato do medicamento, com o medicamento daquela somatória de queixas. Interessante, porque geralmente a nossa mente foi educada para ser muito prática, ou seja, entro no consultório, falo da minha queixa e já espero que o médico já tenha aquele prontuário para receitar, que eu daí passo na farmácia, compro e tomo e resolvo. Não é assim. Não é assim. A homeopatia não é assim. Ele trata a pessoa, ele escuta a história da pessoa, ele vai entender o porquê, para onde que aquela doença, aquela queixa está se originando. Em cima daquilo vem o tratamento. Exatamente, sim. Olha que maravilha, viu? Né? Tem a homeopatia preventiva também, doutor? Sim, existe a homeopatia preventiva. Então, quando a pessoa não tem uma queixa que ele precise ou que ele sinta a necessidade de melhorar, e você dá um medicamento, por exemplo, para a totalidade das características pessoais dele. Ser um indivíduo meticuloso, ser um indivíduo ansioso, que ele se preocupa com o dia de amanhã, que perde o sono por um compromisso diferente do habitual.
Então, isso aí leva, quer dizer, isso não precisa ser patológico, pode chegar a ser patológico, mas não precisa ser. Então, se a pessoa já tem essas características, ele tem um medicamento que é a sua característica global. Eu vou fazer a pergunta da Miriam Kinabe. Obrigado, Miriam. Um beijo para você. Deus abençoe. Ela está nos acompanhando em Araranguá, Santa Catarina. Ela pergunta assim, doutor, no caso das patologias psíquicas, né, a homeopatia pode ser prescrita e pode ser eficiente, pergunta ela, em todos os casos ou só nos casos leves e moderados? No caso, assim, as patologias psíquicas, pergunta a nossa amiga Miriam, lá de Araranguá, Santa Catarina. A homeopatia apresenta também um resultado fabuloso nas patologias psíquicas, mesmo aquelas que pareçam ser de cunho mais grave. É muito importante a gente ter o conhecimento da patologia em si, porque tem patologia psíquica que depende de neurotransmissores. Agora, se a pessoa tem os neurotransmissores, eles apenas estão bloqueados ou inativos, a homeopatia vai fazer aparentemente algo parecido a um milagre e vai reordenar e a pessoa vai melhorar. Agora, se a pessoa não absorve ou não possui aqueles neurotransmissores, é preciso dar os neurotransmissores para ela. Entendi. Obrigado, Miriam, pela participação. Agora, a partir da pergunta da Miriam, doutor, assim, a gente pode elencar, se é que a gente pode chamar assim, quais são as doenças, digamos assim, mais gerais que a homeopatia aborda, ataca, ajuda, colabora, ou a gente vai no genérico, ela ajuda em todas, né? Ou tem mais algumas específicas? Assim? Não, em princípio ela ajuda em todas as patologias, porém ela vai atuar muito mais eficazmente naquelas em que são de característica crônica repetitiva e que não são lesionais. O que é uma patologia lesional e não lesional? A pessoa fala assim, eu tenho uma rinite alérgica que tem 10 anos, 20 anos, etc. Pode ser longa data, não importa quanto tempo foi. É uma patologia de alteração funcional, crônica e funcional repetitiva. Para a homeopatia, isso é o arroz com feijão. Então, olha que interessante. Gente, isso é rinite, muito importante. bronquite, enxaqueca, são doenças, gastrite, né? Então, diferente de doença lesional. Aí você fala assim, ok, diferença de uma gastrite e de uma úlcera, a úlcera tem uma perda de tecidos, mas também é perfeitamente tratável e curável com homeopatia. Doutor, o que o senhor está dizendo aqui é revolucionário, você sabia? Né? Ou seja, porque a gente escuta da medicina tradicional que existe aquela doença, aquele quadro, que é um quadro agudo, que é circunstancial, momentâneo, ali aconteceu naquele momento, enfim, e tem aquele quadro que é crônico, ou seja, crônico a gente já tem, a nossa cabeça já foi educada pelo resto da vida, pelo resto da vida, pelo resto da vida. Ou seja, o senhor está me dizendo assim que a homeopatia, ela tira esse pelo resto da vida, ela pode tratar doenças crônicas. Trata e cura muitas das doenças crônicas. Gente. Quando a doença crônica, ela provocou uma lesão de perda tecidual, diferente da úlcera, por exemplo, uma artrose, ele vai melhorar o quadro clínico, mas não vai repor aquilo que desgastou. Então, ele vai estabilizar o processo inflamatório, vai ter melhoras parciais. Mas aquela pessoa que, por exemplo, aquela asma crônica, aquela pessoa que rinite crônica, gastrite crônica, pode fazer um tratamento homeopático, doutor? E leva à cura, na quase totalidade. Né? A gente nunca pode garantir a totalidade. E aí o que você vai dizer daquelas empresas quimioterápicas, farmacológicas, que precisam dessa cronicidade para vender o remédio? Eu prefiro me abster de opinar sobre isso. Gente, é uma revolução, você entendeu o que eu quis perguntar, né? Doutora, aqui pergunta chegando. A Ana Rita, de Campinas, obrigado, aqui pertinho. Se a homeopatia faz efeito imediato ou demora quanto tempo? É a nossa amiga Ana Rita, doutor. Eu vou responder aqui para o doutor, assim, tem situações em que é imediato, mais eficaz que o remédio alopático. E tem situações que o quadro, enfim, precisa de um tempo maior. Acertei, doutor? Perfeitamente. Ganhei 10 estrelinhas? 10 com louvor. Então, se quiser complementar, doutora, a pergunta aí da nossa amiga. Sim. Então, assim, quando se toma um medicamento homeopático, a transmissão do efeito medicamentoso é imediato. A resposta pode ser imediata, pode demorar horas, pode demorar dias ou pode demorar bastante tempo. Mas, então, o médico tem que ter a habilidade, o profissional tem que ter a habilidade de entender para ele poder dar uma expectativa para a pessoa. Ou a pessoa diz, tipo assim, eu tenho tal queixa há tantos anos, vai demorar muito por isso começar a
aparecer o efeito medicamentoso. Então, assim, é alguma coisa de longa data. A pessoa fala, não, vamos fazer um retorno daqui 30, 40 dias e possivelmente a expectativa é que você já apresente alguma melhora. Entendi. Doutor, existe assim, eu tenho que fazer essa pergunta. Existe assim o médico profissional da saúde que ele pode ser lado A, alopático, lado B, homeopático, ele pode trabalhar com as duas realidades, doutor? Ou uma vai excluir a outra? Não são excludentes, são filosofias que são podem... São formas de abordagem diferenciada. Exatamente. Tá, entendi. Sim. Então, assim, chega no consultório um quadro infeccioso agudo, ele pode escolher tratar com homeopatia, lógico que demanda um cuidado mais a miúde, mais em cima daquele quadro para acompanhar a evolução. Entendi. Né? Ou pode optar por, não, eu sei dar um antibiótico para isso. Mas ele tem que saber que a hora que ele dá um antibiótico, ele vai destruir a bactéria patogênica e destruir muitas das bactérias saudáveis junto. Né? Então, precisa recompor. Ele tem que ter esse conceito para poder levar o conforto ao paciente. Olha que interessante, assim, então isso é um alerta, assim, porque quando você escuta de qualquer pessoa, né, qualquer profissional, assim, essa tua doença é crônica, tem que tomar esse remédio pelo resto da vida. É uma forma. De repente você pode escutar isso e pode ir lá para um homeopata, né, ou seja, vamos tratar esse efeito crônico, vamos curar isso, né, então é outra abordagem. Outra forma, outra conduta de tratamento. Isso é muito importante, é revolucionário, né? Ou seja, para dizer, tem solução. A nossa amiga Maria de Lourdes Vieira, de Divinópolis, Minas Gerais, obrigado, Ana Maria de Lourdes, ela gostaria de saber se carqueja abaixa a glicose, né? É uma pergunta fitoterápica aqui, doutora, a nossa amiga Maria de Lourdes, doutora. Olha, não tenho esse conhecimento fitoterápico, né? O meu uso, especialidade é a homeopatia. Carqueja é bom para tanta coisa, mas eu não sei afirmar se abaixa a glicose. Aqui, olha, a nossa amiga Norvinda Valente dos Reis de Andrade, de Campinas. Obrigado, dona Norvinda. Ela disse, olha, aqui está uma pergunta muito interessante, aliás, um comentário interessante. Ela acredita muito, diz ela assim, na homeopatia, porque ela tinha labirintite que não curava. Fez o tratamento com um homeopata e ficou curada. Labirintite aí, doutor. Podia ser até ser um quadro crônico, né? Mas fez o tratamento direitinho e recebeu aí essa boa notícia, doutor. Sim, essa informação é perfeitamente possível, viável e acontece, felizmente, muito frequente nos consultórios. Que maravilha, viu? Se existe algum medicamento homeopático para diminuir o inchaço da próstata? Pergunta o nosso amigo José da Silva de Recife, lá em Pernambuco, acompanhando o programa. Obrigado, senhor José Emídio da Silva. Doutor, e aí? Os casos assim um pouquinho mais, porque a próstata pode ser uma prostatite, pode ser uma hiperplasia, um crescimento da próstata, enfim, ou pode ser um tumor. Inchaço da próstata, tem também um tratamento homeopático? Então, o tratamento para a pessoa, para o homem que tem um problema na próstata, sim. E a resposta depende muito do porquê aquilo está acontecendo. Entendi. Porque é uma hiperplasia. Numa hiperplasia simples, ela poderia funcionar mais ou menos como é uma amígdala hipertrofiada. Ok. Né? Grosso modo, explicando. O senhor falou que, já me fez a pergunta assim, e pessoas que têm problema de tireoide, etc., hipotireoidismo, hipertireoidismo, também um tratamento homeopático auxilia, doutor? Quando é apenas quando é um tumor? Uma alteração. Quando é um tumor, não. É importante entrar de uma forma mais incisiva naquele quadro, né? Mas quando é só uma inflamação? É uma disfunção. Uma disfunção, a gente consegue, com a homeopatia, estimular o organismo a se corrigir. A ideia é essa, estimular o organismo a voltar ao seu equilíbrio. Exatamente. Né? Nós somos feitos para termos um equilíbrio, né? Não só o equilíbrio do juízo, né? O juízo das coisas, assim, mas mental. Um equilíbrio metabólico, é isso? Exatamente. Então, é metabólico e energético, frequencial, para as coisas, para tudo no organismo funcionar harmonicamente. Uma energia negativa, uma pessoa pessimista, uma pessoa negativa, uma pessoa amarga, isso aqui também gera uma energia negativa e de desequilíbrio para todo o corpo. Aí, nesse caso, seria o quê? Um exorcismo, né? Muitas vezes até assim. Muita oração, né? Doutora, pergunta chegando aqui, o José Alessandro Custódio Teófilo de Cascavel, né? Mas Cascavel não é no Paraná, não, é no Ceará. Obrigado, senhor José Alexandro, na verdade.
Ele é diabético e toma muitos remédios homeopáticos sem prescrição médica. Ele corre o risco de ter alguma reação adversa, né? Ele toma remédio homeopático sem prescrição. Primeiro que não está tão correto, né, Sr. José? Se é remédio, né, a palavra remédio, né, já tem que ter um pouquinho de orientação médica, né, doutor? Assim, né? Então, vamos lá, sua resposta. Então, assim, não é recomendável de forma nenhuma que se automedique de forma aleatória. Não existe nenhum medicamento, nem homeopático, que se deva tomar igual o resto da vida. E tem que ser avaliado periodicamente para saber se continua aquele medicamento, se tem que mudar alguma coisa, se tem que complementar ou retirar. É importante uma avaliação do médico homeopata para direcionar isso melhor. Doutor, eu adoro o povo santo de Deus. Assim, o povo santo de Deus quer solução. E quem não quer solução? A gente quer saúde. A gente quer saúde. A Terezinha Carvalho da Silva de Freitas, de Indaiatuba, São Paulo. Obrigado, Ana Terezinha. Deus abençoe. Um grande abraço ao doutor José Fábio Lana, aí, médico ortopedista, que Deus abençoe aí de Indaiatuba. Ela gostaria de saber se tem algum remédio homeopático para pressão alta e colesterol, que o doutor poderia indicar. Nesse caso aí, doutor Terezinha, já vou até antecipar a resposta dele. Ele tem muito para indicar, né? Mas vai ter que passar por uma consulta primeiro, doutor. Porque não pode assim, toma esse, toma esse, toma esse. Não se trata. Aí se trata da linha da automedicação sem conhecer a sua história. Ele precisa conhecer um pouquinho a sua história. Estou certo, doutor? Perfeitamente, exatamente. Né? Porque senão o medicamento fica para a doença. E não é assim que a homeopatia funciona bem. A homeopatia funciona bem quando ela é para a pessoa que tem a doença. Exato. No final do programa, o senhor assina o meu diploma, tá bom, doutor? Com certeza, pode deixar. Ô, doutor, a Terezinha das Graças Borges, Sacramento, Minas Gerais. Ô, dona Terezinha, um beijo para a senhora. Ela gostaria de saber se existe o remédio homeopata ou até fitoterápico ou dos florais para curar cataratas. E daí? Homeopatia e visão, doutora, assim, uma resposta aí. Tá. A catarata, ela é formada por fosqueamento do cristalino, né? Ele torna-se um foscalino, seria mais ou menos foscalino, assim. Gostei. Mas, viu, doutor Leôncio, agora não chama mais, é foscalino, viu, doutor Leôncio? Então, existe um medicamento homeopático que previne, que ajuda a retardar essa evolução. Agora, o que acontece no olho é uma oxidação muito grande que se sobrepõe sobre o cristalino. Então, depois instalada, não tem uma recuperação. É igual você ter um vidro liso e depois você jateou e você quer polir novamente para que ele volte a ficar transparente. Você não consegue mais fazer isso. Uma vez que caiu a tinta, é irreversível, sim. Entendi. O Silvio Ribeiro da Silva, de Paraíba do Sul, Rio de Janeiro. Obrigado, seu Silvio. Deus abençoe o senhor. Ele é diabético. Espero que tenha sido controle, tenha controle da situação. Mas disseram a ele, doutor, se eu tomar céu de boi, eu serei curado da diabetes. É verdade? O que é uma planta? Ô, Silvio, manda para nós de novo mais informações sobre esse céu de boi. O senhor conhece, não? Não, realmente não conheço. Céu de boi, eu também não... É uma planta. O diretor, pesquisa aí, céu de boi, né? Às vezes é a nomenclatura diferente do nosso. Céu de boi, acho que é uma planta aqui. Ô, Silvio, manda mais informações para nós aqui, viu? Até vou separar aqui a sua pergunta. A Raimunda Marciliana Nunes Paula, de Ipatinga, Minas Gerais. Quero mandar um abraço também lá em Minas Gerais, Lagoa da Prata, meu amigo Padre Almerindo lá, que estive lá também, foi muito carinhosamente, muito bem acolhido, com aquela comunidade maravilhosa, viu? Que Deus abençoe, Padre Almerindo, está acompanhando o programa aí, Lagoa da Prata, em peso, Matriz São Sebastião. A Raimunda, que é de Ipatinga, Minas Gerais, ela quer saber se tem tratamento homeopático para convulsão. Está no quadro do tratamento a convulsão também? Pergunta para sua amiga Raimunda, doutor. Sim, a grande maioria das convulsões são alterações funcionais do funcionamento do cérebro. Tem tratamento e muitas vezes curáveis. Quando a convulsão ela é provocada por um tumor, por alguma outra alteração mecânica, aí existe uma limitação para a ação da homeopatia. Maravilha, gente. Quantas informações, está chegando assim o final de mais esse bloco, mas tem muito mais, as perguntas estão chegando, graças a Deus. Então eu vou chamar um intervalo na sequência, assim, com o Dr. Marcos, mais respostas, mais esclarecimentos sobre homeopatia. A gente volta já só para você, não sai daí.